Fosse esse um podcast normal, com um papo de mesa e piadas padrão, eu teria feito um último programa do ano, prometendo retorno e falando de férias incríveis que eu ia tirar. De repente, até uma retrospectiva de 2019 ou um recorte especial com os episódios mais ouvidos e um recap de melhores momentos. Mas não. O projeto mauramaral.com flerta com outros formatos e tem outros objetivos. Por isso mesmo, no turbilhão do final do ano até o desfile do último bloco do Carnaval de 2020, muita água rolou. E eu não respiro debaixo d'água ainda. O fato é que a melhor forma de retornar ao mundo dos podcasts semanais é, junto com vocês, revisitar o momento da conclusão de uma jornada árdua. E mais, fazer isso como um preâmbulo de outra, que será ainda mais tortuosa e que não por acaso será o tema central da temporada de 2020, essa que está começando hoje. Se preferir, um road movie, um road podcast, um road alguma coisa. Estamos em algum momento do final de 2019. Estou abrindo antigos envelopes de papel pardo para cumprir a última exigência de um edital de seleção para curso de mestrado. Meu grande objetivo, então. Diploma, original, histórico, identidade, CPF. Eu fui aprovado em 2 programas e optei pela UERJ. Segundo aqui, letrinha C do edital. Matrícula. Naquele dia, com um jeitão de última vez, peguei o elevador, desci 13 andares e revisitei também a rotina que, de março a outubro daquele ano, preencheu minhas terças, quintas e sábados. Ônibus do condomínio, metrô, centro da cidade, Cinelândia, fotos do municipal, mendigos, aulas expositivas com toda a bibliografia de um mestrado de comunicação, fechamento de simulados, desse processo que repeti sem cansar, mentira, cansando, mas seguindo a onda, retirei alguns aprendizados importantes. O primeiro deles é que um objetivo deve se mirar apenas uma vez. Depois, engolir seco, interiorizar a meta e seguir pé depois de pé, passo depois de passo. Porque o que aproxima você da conclusão não é o desafio grandioso apenas. É o compromisso com esse passo a passo, com cumprir cada uma das etapas sugeridas por quem tem mais experiência. Aliás, é topar dar a mão para quem tem mais experiência e aceitar essa condução. Outra coisa que eu aprendi foi sobre merecer o seu espaço. Lição que quem me deu foram os artistas de vagão do metrô, que nesses meses todos que se apresentaram entre apertos, gritos e a frieza de alguns, me trouxeram alguns insights. Sinceramente, de todos, apenas 2 mereceram o título. Um argentino que entrava com seu acordeon e um gigante com seu ukelele, que infelizmente eu não consegui captar. Não apenas pelo talento, que de fato tinham, mas ganharam espaço pela sua perseverança, pela disponibilidade de oferecer um talento real em um espaço tão curto, e com isso, conseguir merecer o espaço e o tempo que ocupam. E ainda, sobre abrir espaço para o novo, lição que chegou diretamente dos meus pares de preparação que me apresentaram outras possibilidades, outras instituições, outros programas, outras linhas de pensamento, outros recortes possíveis sobre o tema que quero pesquisar pelos próximos 2 anos. Estação Nossa Senhora da Paz. Embarque pelo lado direito. Ao desembarcar, Enfim, tudo isso me levou naquele dia a seguir mais uma vez pelos trilhos cariocas e chegar com os documentos debaixo do braço no prédio da UERJ. Próxima estação, Maracanã. Desde as provas e entrevistas, eu, filho de professores desde sempre, achei curiosa como a arquitetura estatal se parece e me reconecta com os dias em que a empregada doméstica faltava e eu frequentava corredores de prédios semelhantes, com um dedo preso na presilha dos pais e olhares atentos às poeiras eternas e cadeiras quebradas que cercavam meu nariz. sétimo andar. Porta abrindo. Mas hoje, nesse dia que você está passeando comigo por um corredor que parece que não termina nunca no 10º andar, o ambiente me reconecta com a conclusão dessa jornada e das promessas de uma segunda temporada do projeto mauramaral.com. É o dia da matrícula do PPG-Com da UERJ. Os envelopes debaixo do braço, eu respiro fundo e toco a campainha. Eu vim no dia errado.
Com alguma conversa explicando que eu cruzei a cidade em 2 horas de metrô, a secretária permite que eu conclua o preenchimento das instruções. Durante esse momento, no qual preencho os campos determinados com meus dados, objetivos e metas, eu queria contar o porquê de eu estar aqui. Contar por que decidi montar um projeto que leva o momento atual da produção de podcast no Brasil para a academia. Ah, sim. Tá bom. Ok, brigadão. Qual é o seu nome? Primeira coisa que você tem que entender é que podcast é tudo, menos sobre áudio. Ele é sobre reconexão, ele é sobre contato direto. Eu experienciei isso desde o primeiro convite que Carlos Merigo me fez para participar de uma primeira versão do podcast do B9, um dos maiores sites de comunicação do país. Desde lá, passando pelos meus próprios podcasts, que já são 3 no momento, contando com esse, vendo surgir a Podpesquisa, Associação Brasileira de Podcasts, o movimento em que o podcast Serial gerou nos Estados Unidos como o primeiro blockbuster desse tipo de formato, a Gimlet, o seu surgimento, a aquisição do Spotify, todo esse cenário me levou a crer que a gente estava num momento diferenciado e que claramente 2 times disputavam uma espécie de supremacia intelectual sobre a explicação desse fenômeno. Deterministas tecnológicos e aqueles que tentam enxergar um pouquinho além da curva, aqueles que querem entender o fato gerador disso tudo. Os deterministas tecnológicos vão explicar a ascensão do podcast a partir de dados como temos mais smartphones conectados, temos carros inteligentes que através de Bluetooth podem ler os aplicativos de podcast, temos banda larga mais barata, temos equipamentos mais disponíveis. Isso explica um pouco da situação, assim como a ponta do iceberg explica não o iceberg, mas o oceano inteiro. E o oceano inteiro se forma a partir de outra questão, que é esse outro time que eu estava dizendo, que na minha concepção, e é uma espécie de norteador do projeto que eu estou levando, explica o crescimento dessa cena do podcast a partir de uma fadiga que a gente está das timelines movidas por algoritmos. A partir de redes sociais que filtram mais do que exibem. A gente, uma vez cansado disso, ao enxergar um meio que promete conexão direta e entretenimento de forma íntima e baseada em oralidade, a gente tende a ir para aí. A gente tende a se reconectar com essa forma de contar a história. E essa crise dos algoritmos, rapidamente lembrando, vem desde 2015, 2016, quando funcionários do Facebook começaram a notar um certo viés na seleção de notícias. E aí veio tudo aí na esteira, como você sabe, as eleições americanas, as eleições brasileiras, fake news, todo um cenário que a gente já está pintando há algum tempo e que localiza essa espécie de formato de compartilhamento de conteúdo como muito restritivo e muito suscetível a mãos erradas que podem guiar populações inteiras para onde quer que queiram que ela vá. Enfim, em meio a todo esse cenário, 2019 se mostra como o ano do podcast no Brasil, com a chegada de grandes produtores de mídia tradicionais no meio. Muito provavelmente guiados por esse mesmo insight, eles entendem que a maneira de se conectar com as pessoas pode estar novamente relacionada ao áudio, como já esteve no rádio em outros momentos. Em alguns programas eu já até mesmo falei sobre isso, qual a diferença entre podcast e rádio. Está linkado aí, vocês podem ouvir, é o Penso número... Só um instantinho, deixa eu abrir o Spotify aqui para lembrar. Aliás, quem não segue ainda, só procurar por mauroamaral.com no Spotify, que pode acompanhar toda a primeira temporada e toda a segunda temporada que está começando hoje. Lá no Penso número 3 eu explico no programa chamado Como Ouvir Podcast. Em meio a todo esse cenário, 2019 mais uma vez foi batizado como o ano do podcast no Brasil. Mas com uma única diferença. Quem falou isso dessa vez foram grandes grupos de comunicação. Então a gente viu a entrada da Globo, da Folha, das rádios, programas de TV se transformando em podcast, enfim, a grande mídia, muito provavelmente guiada pelo mesmo insight que eu descrevi anteriormente, chega nesse formato e tenta se reconectar com as suas audiências a partir dessas histórias contadas em áudio. E é daí que nasce o projeto. Enquanto eu preenchia a ficha de inscrição da matrícula, eu pensava em como vai ser essa jornada, como eu vou mostrar que esse embate entre produtores independentes e grandes majors vão desenhar o cenário do podcast nos próximos anos. E mais, como a gente pode deduzir, determinar, quantificar e consolidar uma metodologia para que esses pequenos alcancem as audiências, suas micro-audiências, suas audiências de nicho,
de forma tão produtiva disputando com os grandes. É uma tarefa difícil, por isso mesmo eu resolvi levar a academia e contar com a metodologia e com os grupos de estudo que lá pretendo encontrar. E era isso que eu estava pensando enquanto estava entregando a ficha. Nas próximas semanas, entre palestras, eventos e reencontros, vão começar as aulas. E com elas, uma rotina insana. Sublinha aí, na forma como seus ouvidos permitirem, a palavra insana. A minha realidade pessoal mudou completamente de 2019 para cá. Eu, além da minha produtora, também me integrei a um laboratório de inovação de conteúdo de uma das maiores agências do país. E junto com essas duas atividades profissionais e mais o podcast, ainda vou encarar essa especialização acadêmica. E meu convite é que você encare essa jornada toda semana comigo, mas a gente não vai estar sozinho. Eu queria fazer algumas mudanças do ano passado para cá. Eu notei que eu ficava muito remoendo algumas coisas, alguns pensamentos. Era normal, eu estava me preparando para esse momento que eu estou aqui com vocês agora, na Secretaria do PPG com da UERJ, enquanto estou terminando essa ficha. Mas eu queria mudar. Então, junto com essa nova missão, eu penso em trazer novas vozes para o programa. Eu quero entrevistar pessoas que me ajudem a traduzir o espírito desse tempo que eu resolvi recortar e estudar. E o que ele pode nos ensinar e o que ele pode nos mostrar de mais contraditório e assustador. Junto com ele, eu pretendo aprofundar as editorias que eu iniciei também na primeira temporada e que vão nortear esses assuntos e que foram a razão da origem desse projeto. A crise das timelines movida por algoritmos, o retorno do mundo analógico e o que esperar da figura do profissional criativo, tanto da minha geração quanto das próximas. Amanda? Opa, acho que eu terminei aqui. Os detalhes eu vou apresentar nos próximos programas, toda segunda-feira, refazendo com cuidado a conexão direta entre o fluxo da minha consciência e os ouvidos da minha provável audiência. Por agora, estou entregando a ficha preenchida. Amanda, secretária do PPG com da UERJ, me olha rapidamente e fala: Tá, e penso em correr, inscrição em disciplina, mas o tempo isso corre mais é antes rápido do do que dia eu. 2, O projeto MauroAmaral.com é a conexão direta entre o fluxo da minha consciência e os ouvidos da sua. Nesta segunda temporada, você vai me acompanhar num Road Move Podcast, apresentando a minha jornada de pesquisa do universo dos podcasts, de como produtores independentes como eu e provavelmente você podem encarar as grandes produtoras de conteúdo do Brasil e do mundo. Nós estamos disponíveis em todas as plataformas de streaming, com preferência para o Spotify, sempre procurando por MauroAmaral.com. Na URL mauroamaral.com você encontra todas as informações, os posts dos programas, nossas redes sociais e até um link para entrar em contato por e-mail. Pode mandar que eu respondo. Pode me seguir nas redes, sempre procurando por @MauroAmaral, no Instagram, no Facebook, no Twitter, e se manter informado pelos próximos programas e também bastidores da produção. Bastidores que você encontra também no nosso grupo do WhatsApp, mauroamaral.com/direto. É só digitar esse link na URL que você vai ser jogado para o aplicativo, entra lá e eu vou estar sempre mandando bastidores, links dos programas e tudo mais. Espero vocês até semana que vem. Grande abraço. Penso 16, o primeiro da segunda temporada, gravado em 29 de fevereiro de 2020.